Boa tarde. Vamos ver? Na hora certa. Tá, vai, vai. Numa empresa, o dono decidiu fazer um sorteio entre os funcionários. Ele fez o sorteio, o Moishe ganhou, e depois, quando eles estavam lá comemorando, eles viram que tinha um dos, como chama? Um dos, Participantes, não sei o que, não, não. não. Um dos tickets, como chama? Dos nomes que coloca na urna. Como chama? Rifa. Rifa. Aqui é com o nome dele, não sei qual é o nome certo. Bom, Papelzinho. um dos papelzinhos Não tá de com um ele. dos participantes, teoricamente, que deveria estar participando, não estava lá. Anula. Então ele foi sorteado, mas uma das pessoas tinha ficado para fora. Então não é justo que ele não participe. E aí falaram, então vamos fazer o sorteio de novo. E aí fizeram o sorteio de novo. Quem ganhou não foi nenhum nem outro. Foi um terceiro. O terceiro ficou feliz. E o primeiro, ele falou, peraí, você só colocou, você fez o sorteio por causa do outro. Então se ele ganhasse, tudo bem. Mas como ele não ganhou, então volta para mim. É a pergunta. Se devia ter, Hã? se devia ter refeito o sorteio, né? Ou divide o prêmio. Ou não. Divide o prêmio. Então, a Laha fala que sempre que dá para você fazer um acordo, você faz um acordo. Mas você tem o direito de pedir para o tribunal para que eles façam o julgamento. E aí um perde e um ganha. Então, dividir é sempre uma resposta que você não precisa se comprometer com ninguém. A gente quer saber qual é a lei. Deve ser o prêmio dividido. É, não, qualquer prêmio é divisível, se não o prêmio em si, pelo menos do valor. Mas ele concordou em fazer o segundo sorteio. Ele concordou, não, ele não teve jeito, porque o outro não participou. Mas ele estava pensando que só vou entrar de novo para ver se o outro ganha. Se ele ganhasse, tudo bem, mas se ele não ganhou. Não colocou essa regra. Bom, não falou, não se É, foi, então. não foi falado. Então aqui o rabino ele tem que analisar. Então nesse caso Silverstein. foi Rabino Zilberstein, pelo jeito foi um caso verídico, mas ele traz aqui uma situação mais interessante ainda, um caso antigo. E aqui ele fala na Lituânia, em Horodna, aconteceu o chamaj da sinagoga, era um homem pobre, e o que ele fazia para ganhar dinheiro, ele fazia rifas. Então ele vendia a rifa para 100 pessoas, e aí ele colocava lá o prêmio. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, sorteou alguém, e estava tudo certo. Só que, quando as crianças depois foram ver os tickets na urna, eles viram que um outro menino, um outro participante, tinha duas vezes o nome dele, mas ele não ganhou. Quem ganhou foi aquele que tinha uma só. Todos tinham comprado igual, e todo mundo tinha a mesma chance de ganhar. Todo mundo sabia que era, não é como aquela a cena que você compra, você não sabe quantas pessoas vão comprar. Ele fazia desse método. E aí as pessoas falaram, bom, faz diferença. Ele tinha dois e não ganhou, então lógico que não tem problema nenhum. Então tinha lá um garoto jovem chamado Yeshua Leib Diskin, depois se tornou um grande mestre, Maril Diskin, e ele na frente de todo mundo, ele falou, o sorteio está anulado. E as pessoas falaram, como assim está anulado? Se com duas ele não ganhou, com um ele não ia ganhar. Calva Homer, se fala na Guimarães. Calva Homer. Então, tá fora. E aí as pessoas já acharam estranho. E ele foi lá e explicou, e depois se provou que ele tinha razão. Por quê? Porque a partir do momento que um deles tinha mais chance de ganhar, aquele sorteio era um sorteio que não vale. Delicioso. Esse sorteio não vale. Não importa o que sair, o que não sair. Esse sorteio não vale. Se o sorteio não vale, não importa quem ganhou. Então, o fato de outro ter tido duas, então você ficou feliz por alguns instantes, como o cara que achou que ganhou na loteria. Ficou feliz. Depois você descobre que não era exatamente isso e tudo bem. Então, o conceito é que na hora do sorteio, o sorteio tem que ser 100% correto. Então, a Bino Zilberstein aplicou a mesma coisa nesse caso. Se um a mais, se um a mais, ainda o sorteio anula, um a menos, com certeza.
Então não é que você foi refazer um novo sorteio entre fulano e ciclano. Você foi fazer um novo sorteio, porque o primeiro foi completamente anulado. Eu estava pensando, talvez isso pode comparar também com uma situação que acontece muito em vestibular, onde se anula uma questão. Peraí, anulou, mas eu acertei. Não, mas estava mal formulada. Tá bom, mas eu acertei. Mal formulada, mas eu acertei. E qual que é a regra? Perde ponto, né? Anula, anula. Então, mesmo que você acertou, você fica de fora. Por quê? A mesma lógica. Ah, não, mas eu acertei. Para você, você se deu bem. Imagina, se o professor escreveu errado e eu acertei, imagina se o professor escrevesse certo. Não funciona. Não tem essa. Se a pergunta foi anulada, a pergunta foi anulada. Então, isso a gente pode aplicar em várias outras áreas da vida, mas vamos pegar como compra e venda. Uma venda, às vezes, pode ser uma venda enganosa. Então, o cara foi lá, te vendeu o carro, era para ser assim e era assado. Aí, vamos supor, era para ter ar-condicionado e tinha ventilador, vamos supor. E aí você vai lá reclamar, ele fala, não, tudo bem, desculpa, foi um erro, a gente vai instalar para você o ar-condicionado. Eu tenho o direito de falar, estou dizendo, não sei a nível Brasil, mas aquela venda foi uma venda enganosa. Se foi uma venda enganosa, você desfaz completamente. Eu não tenho que aceitar agora que ele me entrega uma outra coisa, instalando o ar-condicionado, mesmo que fica perfeito. Tem uma outra situação na Halakha, se trazer como, não é igual a situação, mas só para ilustrar. Tem uma situação que são dois vizinhos. Eles fizeram em sociedade, construíram, eu construo a casa de baixo, você constrói a casa de cima. E aí, o vizinho, o sócio de baixo, ele vira um dia, ele fala, olha, eu estou querendo refazer toda a minha casa. Eu quero quebrar ela toda. Por consequência, você não vai conseguir ficar em cima. Então, eu te peço para você sair. Ele falou, como sair? Aqui é minha casa. Falou, não, eu alugo para você um outro apartamento, uma outra casa igual, e você mora lá, eu pago todas as suas despesas da mudança, e enquanto isso, eu faço a minha reforma. Então aqui vem a Lacha e diz, você não tem obrigação. Eu estou na minha casa, eu não sou obrigado a ter que passar por isso, que mudar e não mudar. Mesmo que ele pague todos os meus custos. Mas, por uma lei de boa conduta, que é uma orientação também da Torá, se você realmente não vai sair perdendo nada com isso, talvez um pequeno desconforto, então se diz, eu não posso te obrigar, o tribunal não pode te obrigar, mas faça o possível para cooperar. O cara está fazendo de tudo, você não pode ser o cara, ele está pagando, está fazendo, você fica lá sentado, não, não quer. Então, entre aspas, não te custa nada. Quando não te custa nada e o outro sai ganhando, então, ve'asita tov achar o passuco da Torá, faça o bem e o correto, que é uma frase muito genérica, faça o bem e o correto. Então, os sábios, eles aplicam essa frase em determinadas situações, por exemplo, aqui você tem que buscar fazer o bem, você vai beneficiar uma outra pessoa e você não vai estar saindo perdendo. Vai gerar uma chornada direto. Lachonará, por quê? Eu ia falar mal do vizinho, porque você não sai, porque ele não quer sair. Tudo bem, mas se eu tô dentro do meu direito, você pode falar o que você quiser, não vai mudar o meu... Pode ser, sabe, pode dizer uma coisa, eu sairia, porque eu moro no terceiro, no Rio. Teve obra no segundo, era um barulho que você não Você podia sozinho vai imaginar. querer sair. Depois, Sem dúvida. logo depois, Fizeram em o cima. mesmo cara que fez no segundo, o empreiteiro fez no quarto. Deu para o andar de cima. Então, é um barulho que você não pode imaginar. É um barulho o dia inteiro. O dia inteiro. É ruim. Sim. Não, aí o cara de baixo vai querer fazer barulho de propósito para o outro sair. Mas o que eu quis dizer com isso é, essa mesma história do exemplo que eu dei do ar-condicionado, eu não sou obrigado a passar por isso, agora eu vou ter que esperar você instalar, ver se funciona, você me vendeu o carro que não serve. Ah, não, mas eu vou te pagar, eu não tenho obrigação de aceitar. Então, já que você está falando, vou contar uma situação pessoal que aconteceu comigo muitos anos atrás. Quando eu fui estudar na Austrália, então, saí daqui, fui para os Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, Sydney, Sydney, Melbourne. É uma grande Em cada viagem. lugar estudou? Não, 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 eu tava estudando em Era Nova o- York, e de Nova York fui para Los Angeles, aí fiz. Bom, e aí me programei para chegar, sei lá, 2 dias antes de começar as aulas. O meu irmão mais velho, Rabino lá, já tinha estudado lá. Ele me falou mais ou menos como eram os quartos. Sempre tem um quarto melhor, um quarto pior, quarto com beliche, quarto sem beliche, quarto. Aí eu cheguei lá,
E quando alguém vem buscar no aeroporto, eu falei para ele, corre, porque no meu voo tinha mais gente chegando, mais alunos. Falei para ele, corre. Só que eu cheguei depois. Eu cheguei, teve gente que chegou antes de mim, mas tinha um quarto bom. Tinha um quarto lá bom que eu escolhi para mim. Só que na porta estava escrito reservado. Não estava escrito para quem. E a pessoa não estava lá. E eu, na verdade, quando eu entrei, eu pensei que estava reservado para mim, porque eu tinha mandado um e-mail para o Rabino, que nunca respondeu, falando, ó, eu gostaria do quarto tal. Queria um quarto, sei lá, 2 camas em vez de 3, em vez de 4, um quarto com menos gente. Então, quando eu vi reservado, eu falei, bom, tá aí. Esse é meu. Esse é meu. Aí coloquei minhas coisas, parará. Passa algumas horas, chega o outro cara, não sei se é algumas horas ou no dia seguinte, já não lembro. Mas eu cheguei primeiro. Por outro lado, ele coloca lá, ele pediu para algum amigo ir lá e colocar reservado. E ele chegou, ele ficou louco da vida. Ele falou, como que você tá lá, não sei o quê. Eu falei, ó, tá escrito reservado, não sabia de quem que era, não sei o quê. Sim, agora você sabe, fui eu que coloquei, parará, meu amigo. Ele já tinha reservado o quarto, já tinha reservado o aparelho de som, já tinha reservado a geladeira, forno, ele já tinha feito. E aí ele ficou muito bravo, ele falou, não, vamos falar com o Rabino, não sei o quê, ele ficou muito bravo. Até que eu sugeri para ele, falou, falei para ele, vamos fazer metade, metade. É um ano inteiro, então até Pessach. Começou até Pesach, acho que era até Pesach. Eu fico lá e depois a gente troca. E assim foi. Ele aceitou. Mas ele aceitou e a gente não discutiu, mas eu sei que ele ficou bastante bravo. Se é que ainda não tá, 20 anos depois. Mas é uma situação interessante. Qual é a regra? Não tinha regra. Aí eu mandei um e-mail pedindo para o Rabino. Fale alguma coisa? O Rabino nem me respondeu. Teoricamente, se eu fui lá, me adiantei, fiz a passagem para chegar antes, é para eu chegar primeiro e quem chega primeiro, teoricamente, tem mais direito. Eu lembro quando era na Estivá no Canadá, uma vez eu estava por perto, eu acabei chegando uma semana antes. Cheguei lá, escolhi o quarto que eu queria, parará, com quem que eu queria. E faz parte, é normal, quem chega primeiro. Mas o cara foi esperto, ele falou, não, eu não vou chegar primeiro, não vou me dar o trabalho, ou sei lá, a passagem que ele fez. Ele pede para o amigo deixar a placa e eu chego quando eu quero. Comunidade. O que vocês acham? Eu não tenho a resposta. Se fosse a direção, alguma coisa, o Rabino que. O Rabino não ia querer se Não, invadir. não, Como mas regra. se fosse a direção, uma coisa, não? É. Isso, Mas boa. é Não, exatamente. Se o rabino convênio ou o com ele. diretor tivesse colocado lá reservado para fulano, até pode ser. Eles colocaram com nome, mas Eu também nunca vi colocar isso, não é hotel. Mas Estivá nunca vi colocar isso. pode. Então, é uma situação que aconteceu comigo e até hoje está na minha memória. E o Você trocou cara ele? ficou, Não, hã? eu troco com ele? Não, muitas vezes, mas eu sei que ele guardou por um tempo, Certo. pelo menos guardou Recentemente. recentemente. E eu cheguei primeiro. Acho que eu falar com o Rabino, não. Não. Ele falou, eu não quero fazer Beidin, não sei o quê. Sei que o Rabino ia fazer. Não tinha uma regra estabelecida. A pergunta é qual que é a regra pressuposta. Na minha opinião, quem chega primeiro. Não sei. Volta para mim, vai. Tô precisando. Eu tô com a consciência pesada até também hoje. não teria outro quarto, teria? Não, tinha outro quarto, não faltava quarto. Mas era um quarto pior. Era uma beliche, por exemplo. Era uma beliche em vez de 2 camas. Era um quarto mais espaçoso. Vai ficar um ano inteiro, você quer ter o máximo de conforto. Ah, mas às vezes vai num restaurante, você tá lá esperando. Aí de repente tem alguém que tá na tua frente, consegue uma mesa, chega um outro casal, tem que juntar duas mesas, não é certo. Eu já tô lá esperando a mesa, cheguei primeiro. E E de se, repente o e outro chega se o depois. cara ligou antes e já estava reservado? Não, se ligou antes e estava reservado, ok. Ok, você já estava reservado, fez a reserva por telefone, ok e tal. Isso, então, Mas mas não isso era está o dentro da caso. regra. Isso está dentro da regra de um restaurante. Eu não sei se. Mas eles fazem muito. Você está esperando uma mesa de 4, aí vai uma de 2, ele pega alguém de 2, só que a de 4 nunca vai chegar. Tem que esperar mais. Não é isso. Eu tô falando, chega alguém depois e, tipo, em vez, era um casal, ele pega, e eu também era um casal. Então, pega esse e depois seria eu. Mas chegou um casal amigo e falou, tamo junto. Aí junta as duas mesas para Entendi. quatro. Já estava. Entendi, tá, agora eu Entendeu? entendi. É a história de que você pede Não. para alguém guardar a fila. Guarda-fila. Então, você tá lá nos brinquedos no Hop Hari, você fala, para quê? Eu quero é nos dois.
Bate nas costas. Então você... Obrigado. Hã? Bate nas costas de quem está na fila. Obrigado, você segurou. É. Demorei pra E chegar. aí você fala, não, mas esse aqui é meu tio, não, esse aqui é meu irmão. Aí você foi num, foi no outro. Você está roubando a fila do outro. Não tem nem discussão. Você está fora o Hilo do Hashem. E você vê que essas coisas de fila, só que a criança, não, adulto é a mesma coisa. Chega no aeroporto, para entrar no avião, você vai no mesmo avião. Tem grupo um, grupo 2, você vê que as pessoas já começam a se empurrar, já começam a não sei o quê. Tá bom, lá em cima você vai ter que achar o lugar para botar a mala, não sei o quê. As pessoas têm essa ansiedade, eu não quero ficar de fora. Então você tem que realmente respeitar as regras. É muito fácil você querer tirar vantagem. E eu vou te dizer mais uma coisa, que uma vez eu li, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas às vezes você cortar alguém no trânsito, você está fazendo mínimo. Não estou dizendo cortar feio, mas você vai lá na frente e depois. Não, é óbvio, por exemplo, você tem a fila num parque, vamos supor, uma fila para entrar à direita, e você vai lá pela esquerda. Acontece muito, em dia de trânsito principalmente. Tem uma fila só, para virar à direita. E aí que você fala, você vai pela esquerda, chega lá na entrada, vira, entrou, acabou, ganhei 20 minutos. Cada pessoa que está lá esperando a mais, nesse caso, ninguém está, entre aspas, te vendo. Está na fila, parará. Você está no carro, ninguém te viu. Não, você está lá no carro, parará, ninguém te viu. Faz diferença, você está tomando dos outros. O que aconteceu uma vez comigo, é que eu vi uma fila parada na direita, eu fui pela esquerda. Não sabendo, você às vezes não sabe que está lá na frente. Eu fui indo, opa, essa fila, já tinha 50 carros esperando, entra ou não entra, entendeu? Não vou dizer o que eu fiz. Também tem que ficar esperando. Mas eu vou deixar os outros esperando? Sim, mas aí uma vez. Seria Não, é só eu. Não, claro, e o próximo cara é só ele também. Senão você tem que dar reto. E é o correto. O correto era esse. É que às vezes não dá pra... Eu fiz isso, eu entrei, porque na verdade eu fui indo sem saber, honestamente, sem saber. E chegou em cima, opa, eu não sabia que era fila toda parada aqui para entrar no Simba Safari antigo, faz muitos anos. Fala certo, se todo mundo falar, não, é só um. Não existe só um. Não existe só um. Aquele um, você tá. Não existe só um. É meu tempo, eu estou aqui parado. E tanto é que esse só um é suficiente para deixar pessoas nervosas. Vamos supor, estou lá esperando, é só um. Vou te dizer mais uma coisa. Chega alguém que quer cortar fila, por qualquer motivo. Vamos supor. Aí você pergunta para o cara de trás, você deixa? Sim, eu deixo. E os caras de trás? Você pergunta para todo mundo? Não, eu deixo. Bem, e todo mundo? Você está atrasando todo mundo? Você não está me atrasando só. Então, licença. Bem, claro, tem situações, às vezes o cara, o pessoal precisa passar, parará, tem urgência, está na fila da segurança para passar o negócio no raio-x, o cara está atrasado para o voo, você deixa ele passar, certa cordialidade. Mas você levar como conceito que se bancar o espertinho, seu espertinho, você está literalmente tirando de todos os outros. Mas ninguém viu, ninguém vai saber, é só um. Estou com pressa. E o outro não está com pressa? Teu tempo é mais valioso que do outro? Escuta um choro enquanto você está no carro. São coisas. Isso é realmente do dia a dia. Essa história de você cortar e ir pela direita, parará. Então você está realmente atrasando outras pessoas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, especialmente nós como Yehudim. E além de tudo, você pode ter um Hilul Hashem, que é falar, olha como ele está fazendo, como ele está se conduzindo. Então, eu tento tomar cuidado ainda mais. Vou dizer que eu sou tzadik, nunca furei fila, acabei de contar o caso, mas está consciente que eu vou tentar ser mais cordial ainda do que eu precisaria. Mostrar que eu digo, não, você precisa passar, não sei o quê, está com pressa. Seja cordial, você vai ganhar muito mais do que com aquele segundo que você acha que você vai ganhar, que no final você vai entrar no mesmo avião. Não vai mudar nada. Tem uma situação também lá no seguinte, já aconteceu muitas vezes, eu estou no supermercado, carrinho cheio, atrás de mim tem uma mulher com um pacotinho. Boa. Boa. Aí você assim, que do Xaxém, né? Você fala, nossa, pode passar. Aí, não, mas por favor, faço questão. Aí a mulher passa no frente, tá. Aí vem outra, com a Coca-Cola, não acredita, aí passou de novo. Não, mas então... Não, assim, bonito que você vai... É bonito que você deixou, obrigação você não tem nenhum. Então, aconteceu comigo. Não, é uma oportunidade. É uma oportunidade que você fazer com o Hashem. Mas se você não deixar, você está fazendo uma coisa proibida. Ele não vai gostar. Kiddush Hashem também não significa que eu preciso fazer tudo que o outro quer, porque ele é folgado. Kiddush Hashem significa respeitar as leis da Torá, as leis do país, ser cordial, etc. Mas não sou obrigado a você deixar pisado pelo outro.
que não estou dizendo que vai ser pisado. Mas se você está com pressa, você fala, olha, desculpa, eu estou aqui esperando, já é a terceira pessoa que está querendo decidir. Tem, é bonito, cada vez você vai ganhar, pode ficar lá o dia inteiro fazendo Kiddush Hashem. Então, mas é uma coisa que acontece no dia a dia. Eu lembro, recentemente, estava no supermercado e eu estava com uma coisa, a mulher estava com o carrinho cheio. Eu perguntei, ela falou, pode passar, claro. Ao contrário. É? Eu pedi, ia esperar 15 minutos, ela ia esperar um minuto. Mas ela não tinha obrigação. É por isso que depois você tem o caixa com menor volume, menos volume. Próxima situação. Não, mas no final. O quê? O Final das contas, anulou Teve o sorteio de novo. Anulou o sorteio. Anulou o sorteio. Anulou onde eu estava, já não lembro Não, mais. eles fizeram o sorteio de novo e um terceiro ganhou. O terceiro ganhou e valeu o prêmio. Não, eu falei, se no caso que quando um tinha duas vezes o mesmo nome, não valeu, como esse caso mais antigo do Madrid Diskin, muito mais no caso que alguém ficou de fora. Então, realmente, aquele foi anulado e aí quem ganhou foi o terceiro. E não tinha como reivindicar o prêmio. Você pode gritar e espernear. E aqui ainda ele traz uma coisa interessante que eu não me aprofundei, mas que toda a ideia de um sorteio é uma coisa que foi escolhido por Hashem, parará, mas ele não. E a gente, o conceito de sorteio já existe na Torá, É verdade. né, a própria distribuição da terra e etc. Mas o pessoal reclamou com a Hashem. Reclamar, isso sempre faz parte, quer dizer que tem razão. Não em relação à divisão. Ninguém reclamou em relação à divisão. Porque Hashem falou para Moshe, ainda já em vida, para falar onde vai cada um. Moshe vai direcionar, vai ser o sorteio, e ainda o próprio sorteio falava. Era para não ter briga, não ter discussão. Veio de Hashem diretamente, eu não dei. Veio pelas pernas, Não, nesse caso era uma urna. Duas urnas, né? Sim. As duas urnas. Cada lugar eu vendo para tal lugar, Shimon para tal lugar. Ou seja, lá, em termos de valor de terreno, foi dividido, não sei se a questão é valor ou. Não era dividido por tamanho, mas era dividido por. Às vezes você está num lugar que ele é ruim para plantar, mas tem um lugar que ele é. Então, ele não aceitou o sorteio. Não, quem que não aceitou o sorteio? Tinham mais gado. Não, eles antes do sorteio, eles falaram, nós queremos ficar aqui. Não é que não aceitou o sorteio, eles quiseram ficar fora de Israel. Pediram para ficar naquele terreno. Não é porque não aceitaram o sorteio. Então, rapidamente, próximo. O caso que ele traz aqui, ele fala que a cena estava acumulada, e aí o sorteio estava de 50 milhões. E aquele cara, ele chega para um amigo dele e fala, olha, você que é um cara estudioso, pessoa que reza bastante, eu quero que você reza para mim para eu ganhar. Se eu ganhar, eu te dou 10%. Aí o que acontece? Ele ganha. Só que ele ganha dividido com outras pessoas. E ao invés de 50 milhões, ele ganhou 5 milhões. Qual que é a regra? Tem que dar 500 mil? Então, teoricamente, o cara estava esperando ganhar os 500 mil. Final, rezei por você. Foi o acordo. Falou, sim, mas eu falei se eu ganhasse os 50 milhões. Eu não falei se eu ganhasse 5 milhões. Ele não falou. Ele não falou. Falou. Tá lá. Pega a cena acumulada. Eu combinei com você. Se eu ganhar o prêmio, ele não especificou que vai ganhar sozinho, mas ele falou, se eu ganhar o prêmio. E ainda ele falou, te trago uma prova que eu estava condicionando isso aos 50 milhões. Toda semana eu jogo e nunca vim pedir para você. Só agora que estava acumulada, eu vim pedir para você. Ele errou. Ele errou. Ele vai falar assim, eu ganhar 50 milhões, eu vou dar 30%. Aí ganhava. Então ele tinha uma prova razoável, dizendo, eu só pedi para você rezar porque eu estava nos 50 milhões. Toda semana tem 5 milhões e eu nunca te pedi. Aí foram perguntar para o Rabino, esse caso verídico, ele foi consultar, inclusive, o sogro dele, Rav Eliashif, e ele falou para ele que o que ele disse, esse compromisso dele era de 10%. Por que então até hoje você não rezou? Porque até hoje era um prêmio pequeno, você não ficou deixando de dormir à noite pensando como você vai fazer para ganhar. Quando o prêmio ficou grande, você teve essa ideia. Mas não que a ideia fosse ruim desde o início. Com 50 milhões, você teve a ideia. A partir do momento que você teve a ideia, você poderia usar essa mesma ideia para 5 milhões, para R$1.000, não faz diferença.
Então, essa tua desculpa que você só pediu, você só veio a pedir, você teve a ideia por causa dos 50 milhões. Mas não que você não gostou da reza dele? Você acha que a reza dele não funcionou? Você está querendo brincar porque você quer ficar com dinheiro. Então, ele falou que ele tinha que dar os 10% conforme o compromisso dele. Puxa, foi a- Acabou já? Que hora? Tá, então, gente, Desde as 5 vou da começar tarde. de novo. Ah, vem fazer churro. 3h25. Quem é esse cara aqui?